aí, parente.
Graça e a paz de Cristo esteja com todos. Amém? É a minha voz mesmo, gente. Glória a Deus. Vamos nos colocar em pé, cumprimentar a pessoa que está ao nosso lado. Dê um abraço e diga: você é bênção na minha vida. Deus abençoe vocês. E que nessa manhã nós possamos entrar de cabeça, mergulhar na presença do Espírito Santo, se encher desse Deus maravilhoso, que nos cuida, que nos salva, que nos limpa de todo o pecado. Se encha nessa manhã, tire todo o pensamento lá de fora, não se preocupe com o que está acontecendo lá fora. Nesse momento entre na presença do Senhor, porque Ele já se faz presente aqui, e Ele quer falar ao nosso coração. Amém? Glória a Deus. Sei que os teus olhos, sempre atentos, permanecem em mim, e os teus ouvidos estão sensíveis para ouvir meu clamor. Sempre atentos permanecem sobre nós, e os teus ouvidos estão sensíveis para ouvir meu clamor. Posso até chorar, mas a alegria vem de manhã. És Deus de perto e não de longe, nunca mudaste.
Você pode aplaudir o Senhor pela sua palavra. Aleluia. A palavra do Senhor é escudo para os que neles confiam. É o nosso alimento, é o alimento para o nosso espírito. Pela palavra do Senhor nós somos salvos. Pela palavra do Senhor nós somos regenerados. A fé que brotou no nosso coração veio através da palavra do Senhor. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra do Senhor. E nesta manhã nós ouviremos mais da sua palavra, para que sejamos fortalecidos, capacitados para ganharmos almas e glorificar o nome do Senhor. Vamos orar em nome de Jesus. Senhor meu Deus, Pai Todo-Poderoso, ó Deus, louvado e engrandecido seja o teu nome. Que maravilha é poder estar na tua casa. Que bom, ó Pai, estarmos reunidos juntamente com os irmãos para te adorar e te louvar. A tua palavra diz que o Senhor habita no meio dos louvores do seu povo. Recebe o louvor, a adoração, a honra e a glória que é devida ao teu nome. Queremos te adorar não apenas com os cânticos, mas que a nossa vida expresse a adoração ao Senhor. Que o nosso testemunho, o nosso falar, o nosso pensar, o nosso sentir e agir seja dirigido pelo Espírito Santo do Senhor. Que possamos prestar a cada dia um culto racional ao Senhor, oferecendo a nossa vida em sacrifício vivo, santo e agradável, e não nos conformando com este mundo. Ó Deus, levanta-nos como homens e mulheres de oração. Levanta-nos como homens e mulheres de intercessão. Queremos interceder juntamente com teu Espírito Santo, com gemidos inexprimíveis pela nossa nação, pelos que sofrem, por aqueles que estão perdidos. Ó Deus, dai-nos a tua visão, dai-nos o teu coração. Não queremos ser uma igreja que está satisfeita e sentada, mas uma igreja que está de pé como exército do Senhor, para resgatar as vidas, para invadir as portas do inferno e resgatar as almas das mãos do inimigo para as mãos do Senhor. Ó Deus, te louvamos e te adoramos, ó Pai, porque o Senhor nos alcançou, o Senhor nos amou primeiro, o Senhor nos escolheu, ó Pai, e nós estamos aqui, queremos oferecer a nossa vida a Ti. Toma-nos em Tuas mãos, usa-nos, que sejamos vasos para a honra, aptos para o uso do Senhor e preparados para toda boa obra. Amém? Dê mais uma linda salva de palmas ao Senhor. Deus é fiel, Deus é bom, a sua misericórdia dura para sempre. Amém? Vamos ver e ouvir as nossas comunicações. Pode se sentar. Olá, nosso informativo está no ar com notícias importantes para você. Por favor, preste muita atenção. Semana passada tivemos mais uma edição do Congresso Arte Vida. Confira! Você conhece o Dia do Quilo, promovido pelo Multiministério da Igreja?
Pois é, os adultos podem participar trazendo alimentos para aqueles que estão precisando e não podem comprar. Mas as crianças também podem ter esse privilégio. Elas precisam crescer aprendendo que alimentar-se não é natural, que existe um Deus que abençoa, os pais que trabalham e preparam a comida. Existem pessoas que passam por dificuldades e precisam que compartilhemos o que temos com elas. Isso as torna menos egoístas, mais sensíveis e gratas. Você quer que seu filho seja assim? Leve-o ao armário e escolha alimentos que possam ser doados no Mini todos os segundos domingos do mês. Peça uma sacolinha no segundo andar e devolva cheia de alimentos e muito amor para dar. Anota aí, dia do meio quilo, todo segundo domingo de cada mês no segundo andar. Nossos 21 dias de jejum e oração se encerram neste fim de semana, mas o projeto Natanael Alcançando Amigos continua. As células ainda têm até o próximo sábado, dia 5 de julho, para realizarem a Célula do Amigo. Vamos continuar orando pelos amigos que colocamos no cartão da conquista e já confirmar com eles a data do culto do amigo, próximo domingo, dia 6 de julho, ou no dia 12 de julho, sábado. Vamos fazer a nossa parte, pois Deus certamente fará a dele e alcançaremos muitos amigos para a sua glória. Sábado que vem, dia 5 de julho, tem Day Out para os pré-adolescentes de 10 a 13 anos completos. O investimento é de apenas R$50, mas se liguem, as vagas são limitadas e já estão acabando. As inscrições devem ser feitas na secretaria da igreja ou no escritório em horário comercial. Mais informações com a tia Tati. Nesta quinta-feira, dia 3 de julho, tem culto de apresentação de crianças a Deus. O Mini convida a toda a igreja e também os parentes e amigos das crianças que serão apresentadas para comemorar nesse dia. O culto de consagração acontecerá às 7h30 da noite aqui no templo. Gostaríamos de lembrar que, conforme convocação feita na semana passada pelo presidente da igreja, pastor Gilson Breder, nessa segunda, dia 30, teremos reunião do Colégio Pastoral às 19 horas. Em seguida, às 20 horas, assembleia regular do mês de junho. Lembre-se, a sua presença é muito importante. Aqui nosso informativo. Se você ficou com alguma dúvida, por favor, entre em contato conosco. Nosso telefone é o 3041-4444. E para rever essas e outras notícias, veja o seu boletim ou acesse nosso site primeirabatista.org.br. Que Deus te abençoe e que você tenha uma ótima semana na presença de Deus. E lembre-se, somos uma igreja apaixonada por Deus e por pessoas. Graça e paz, igreja. Amém? Glória a Deus. Hoje nós vamos ensinar as crianças sobre o poder da oração, né? Ontem, no jogo do Brasil, muita gente começou a orar, né? Mas Deus não interfere no jogo não, irmãos. Já vou dando a dica para vocês. Nós ganhamos, mas foi por habilidade e sorte dos jogadores lá. Não ore durante o jogo, tem gente que fala, em nome de Jesus o Neymar vai fazer um gol. Aí não dá, né? Não pode. Nossas crianças vão aprender que Deus é um Deus sobrenatural e que o poder da oração é maravilhoso. Nós vamos ensinar aquela passagem sobre quando Pedro estava na prisão e a igreja começou a orar com fervor, né? Se você for pesquisar no dicionário a palavra fervor, intensidade, e isso é maravilhoso, quando realmente você ora com fervor. Sexta-feira agora foi a nossa célula do amigo. Nós convidamos 11 pessoas. E essas pessoas, dessas 11, umas 9 já tinham ido nas nossas células ou já tinham participado de algum evento da célula. Nós estamos aproveitando muitos jogos do Brasil para convidar pessoas para estarem juntos. Não falamos que é célula, mas é uma extensão da célula, porque a célula, a reunião em si mesmo, ela é 40% da célula. A comunhão mesmo tem que acontecer durante a semana inteira. E aí, dessas 11 pessoas, foram apenas nenhuma. E aí nós chegamos lá naquela reunião, olhamos, ficamos muito frustrados assim. E aí eu lembrei de todos aqueles testemunhos que as pessoas contam lá em Marília, lá em Santarém,
Toda vez que vai uma caravana para lá, eles fazem entrevista com as pessoas. Falam assim, por que faz a igreja crescer? Por que sua célula se multiplica 5, 6 vezes por ano? E a gente pensa assim que a pessoa vai fazer um relatório, né? Não, minha supervisão é boa, não, porque a palavra que eu recebo, e aí a gente acha que eles vão ensinar alguma técnica, não, porque quando eu preparo o quebra-gelo, eu preparo um quebra-gelo que envolva todo mundo, é porque durante a semana eu ligo para todo mundo. Todos eles falam, nós confiamos no Espírito Santo e nós oramos pela nossa célula. E eu falei, todo mundo não sabe disso? Perguntei para mim, nós não sabemos que tem que orar? Que quanto mais oração, mais poder. Nenhuma oração, nenhum poder. E nós sabemos disso. Aí eu peguei, levei um sonzinho. O pessoal, pastor, você não trouxe o violão, não? Falei, hoje não vai ter violão, não. Hoje quem vai cantar aqui é a Ana Paula Valadão. Nós convidamos a Ana Paula, liguei lá o sonzinho e começamos a orar. E o pessoal, sério, pastor, vai orar? Todo mundo vai orar, um por um. Aí começamos a orar, Deus falando. Na segunda oração eu já estava chorando. O pastor Gilson e a Vasti foram lá fazer a supervisão. Quando chegou, o meu olho estava desse tamanho. Nós choramos demais. O Espírito Santo desceu sobre aquele lugar. Nós passamos a célula inteira orando. Tanto que quando o pastor Gilson chegou, nós estávamos fazendo o período do louvor depois. Já encerramos com o louvor. E foi um derramar de Deus, assim, nós sentimos todo mundo abrindo o coração e tal. E aí, isso foi na sexta. Quando foi no sábado, os nossos convidados, 50% já estavam lá no jogo. E aí nós reconhecemos, gente, por que a gente sabe que a oração é tão importante? A igreja lá orando por Pedro, o anjo vai lá e liberta ele. E aí eu tentando entender realmente o que é a oração, por que Deus instituiu a oração? Como Ele é um ser que criou todas as coisas, Ele é dono do ser humano, Ele que conhece como nós funcionamos. E aí eu lembrei dos psicólogos que ganham, às vezes, uma sessão de 70, 80 reais, e você senta lá e ele fica te ouvindo. Aí você foi no psicólogo, na outra semana ele vai lá e fica te ouvindo. Fale mais sobre isso. Aí, uma hora, e aí ele? Não, fale mais sobre isso. É a única resposta assim, que eu vou ouvindo dos psicólogos. Aí eu entendi que quando você está orando, você está sendo curado, e Deus está movendo o teu coração, Deus está te proporcionando você colocar para fora tudo aquilo que você precisa, e nessas formas você mesmo vai criando as suas estratégias. Todo curso de aconselhamento que você fizer, eles vão falar, aprenda a ouvir as pessoas. E Deus está com o ouvido sempre atento. A Bíblia fala que Ele está com ouvidos abertos para ouvir a sua oração. Olha como que é maravilhoso. E isso psicologicamente. E a oração na ação mesmo, material. Quem já estudou sobre as ondas do rádio, né, sabe que as ondas, essa igreja, vocês podem olhar no forro, que isso aqui que foi desenhado, essas ondinhas, não é para deixar a igreja mais bonita, isso aqui chama acústica, para o som não embolar. Quando o som sai aqui, essas ondinhas seguram, cada uma vai captando eles, e aí o som não fica misturado, fica um som gostoso. A oração também, ela é uma onda, e ela, quando você fala aqui, ou você dá um grito, essa onda ela vai até sumir, ela não tem fim. E isso é uma ação sobrenatural. Quando você fala alguma coisa, você cria uma onda, e essa onda vai aonde Deus quiser, e Ele leva aonde a ação dele tem que acontecer. Olha só como que Deus é poderoso. Ele mostra as coisas nos detalhes, prova psicologicamente que a oração é saudável, e prova também fisicamente que ela cria ondas, e essas ondas vão lá aonde você precisa e aonde Deus vai atuar. Amém? Nossas crianças vão aprender isso. Vamos colocar em pé e nós vamos ler o versículo de hoje. Vamos lá? Mas a igreja continuava a orar com fervor por ele. Atos 12, 5. O povo de Deus ora com fervor. Quer uma oração? Ora com fervor, com intensidade. Coloca o teu coração diante de Deus. Ensina o seu filho a contar os problemas dele para Deus. E você vai ver o quanto que Deus vai atuar na vida dele. Estenda a sua mão. Os pais que estiverem próximos dos seus filhos podem abraçar ele aí, coloca a mão na cabeça dele e fala assim: filho, agora eu vou orar com fervor pela sua vida. Abençoa a vida dele. Ontem o pastor Domício aqui orou pelo filho dele aqui no culto. Foi uma bênção, e isso realmente é uma ação sobrenatural. Deus, muito obrigado por essa manhã. Reconhecemos que hoje é um dia frio, e os pais estão aqui, trouxeram seus filhos para aprender da tua palavra, e eles também serem ministrados aqui no culto.
Uma igreja tão abençoada, Deus. Hoje nós temos muitas pessoas aqui. Muitos teriam motivos para ficar na cama, quentinha ali, esperando o jogo acontecer. Mas eles estão aqui porque reconhecem que precisam falar com o Senhor, precisam ouvir a Tua voz, precisam orar com fervor para que a ação sobrenatural do Senhor aconteça no mundo espiritual. E o mundo espiritual, ele é mais real do que o mundo real, Deus. Porque quando nós oramos, as coisas acontecem. Nós deixamos de agir com as nossas forças e damos forças à ação do Senhor para que Ele haja em favor das nossas vidas. Muito obrigado por essa manhã. Em nome de Jesus, amém. Vamos receber os pré-adolescentes e as crianças. Olha que batalhão, olha quanta gente importante aqui na nossa igreja. Crianças, pré-adolescentes, gente que vai fazendo diferença na vida da família, na vida da igreja, na vida dessa nação, em nome de Jesus. Ok, pode assentar-se, meus amados. Graça, misericórdia e paz do Senhor Jesus. Amém? Podem assentar, isso. Quando as crianças saem, alguns pais ficam olhando. Podem assentar, irmãos. Você ouviu que nós estamos na nossa Operação Natanael, alcançando os nossos amigos para Jesus. Muito já foi dito, já não vou falar muito mais, mas quando você vir à frente para trazer o seu dízimo e a sua oferta, nós temos aqui muitos convites, e eles devem ser usados no máximo nas próximas 2 semanas. Por quê? Domingo que vem, nós teremos em 2 horários o culto do amigo. Qual será o horário do culto do amigo no próximo domingo? Como que você vai convidar o seu amigo se você não sabe o horário do culto do amigo? É uma boa pergunta, né? 2 horários. Quais são os 2 horários do culto do amigo? 17 e 19, no próximo domingo. E depois no sábado. Qual é o horário do culto no sábado? 19 horas, entendendo que o culto do sábado é culto de jovens e adolescentes. Então, se os seus convidados, seus amigos são jovens e adolescentes, o culto mais apropriado será o sábado. Nada impede de trazê-los ao domingo, mas mais apropriado será o sábado. Então, não deixe de levar, você que já está orando, jejuando, esteve conosco no relógio de oração, parabéns. Agora é hora de muito foco, muita oração focada, para que Deus tenha misericórdia de nós e dos nossos amigos, que eles tenham um grande encontro maravilhoso, transformador com Jesus. Eu quero agora reabrir a nossa assembleia, são 10 horas e 36 minutos, para recebermos novos membros, de 2 tipos, 3 tipos. Temos os que vão se batizar, temos aqueles que vêm por declaração de fé, ou seja, aqueles que vêm de outras igrejas evangélicas e que estão em plenas condições de participarem conosco. E cartas de transferência, irmãos que vêm de outras igrejas batistas. Eu vou chamar os nomes em ordem alfabética. Pastor Ronaldo e o pastor Marcos estarão aqui à frente para receber vocês. No final nós aplaudiremos todos eles uma vez só. Amém? Então a nossa comissão é de parecer favorável que sejam recebidos como membros nesta Assembleia do mês de junho de 2014, os seguintes irmãos por declaração de fé: Beatriz Oliveira da Silva, Camila Fraga do Nascimento, pode vir, Erna Fermal, Guilherme dos Santos Gomes Spironelli, Jean Lucas Lira do Nascimento, Jean Marcos de Souza Graciosi, Nayara Zdradek de Souza, Rosângela Luiz Silva Furtado e Sérgio Furtado de Moura. São declaração de fé. Agora vindos de igrejas batistas: Aloísio Godoy Loureiro, Ana Flávia Caldeira dos Santos, Andrew Cavalheiro Costa Leite, Antônio Carlos Beloni Moreira, Débora da Costa Marques Bezoni Moreira,
Érica Helena Santos Faria, Hipólito Vila Maior, Keisimara Belmonte de Oliveira e Rafael Lacerda Sintra. Uma salva de palmas para esse batalhão, essa turma de gente muito séria que está vindo para somar conosco num grande exército para fazer diferença em nome de Jesus. Eu já soube, um passarinho verde chamado Pastor Jean já me soprou que lá na reunião, uma família não estava em célula e já foi convidada para entrar, lá mesmo, né? Quantos aqui estão em célula? Levante a mão então. Amém. Uma salva de palmas, igreja. O que é a célula? A célula é a igreja nas casas. Todos os membros têm esse privilégio e um dia nós queremos que todas as casas sejam igreja de Deus, não é? Você abrindo as portas da sua casa para que também a igreja de Deus seja presente lá. O coração da igreja são as células. E o coração das células, o discipulado 1 a 1, que quer dizer que vai chegar o dia em que cada um de vocês será discipulado pessoalmente e também discipulará outras pessoas pessoalmente. Isso é maravilhoso. Isso transforma a nossa vida e é uma alegria estar recebendo vocês. Igreja, fiquem em pé e nós vamos aproveitar para orar nesse momento, porque temos o acréscimo de pessoas aqui, mas infelizmente nós temos também aqueles que se transferem. 2 irmãos foram transferidos para a glória. Um hoje pela manhã, o nome dele é João José, está da célula do Paulo e da Cida. E nessa semana foi promovida à glória a nossa irmã Exir Naara, né, esposa do Tony. Então nós vamos lembrar dessas famílias enlutadas também. Pai, nós te agradecemos por esses irmãos tão preciosos, e nós sabemos, Pai, que foi o Senhor quem os encaminhou para cá, para que tenham aqui também, ó Deus, a oportunidade de exercer dons, talentos, ministérios. Pai, nós estamos vendo aqui homens e mulheres que vão transformar Campo Grande, em nome de Jesus, que vão buscar vida limpa, vida santa, serão contribuintes fiéis, dizimistas fiéis, serão discipulados, discipularão, terão células em suas casas. Pai, nós cremos que toda a nossa igreja está nesse mover de Deus, e que vamos fazer muita diferença nessa cidade, nesse estado, no Brasil e no mundo. Nós cremos, Pai, que o Senhor tem o melhor para os teus filhos, e nós recebemos isso das suas mãos. Nós entendemos, Pai, que são pessoas importantes, que têm muito para dar, que têm muito para oferecer, e que também, ó Deus, devem ser amadas, devem ser respeitadas, devem ser instruídas na tua palavra. Nós recebemos, Pai, com carinho, com amor, o ingresso desses irmãos nessa família que é a família da Primeira Batista, família também, família de Deus. Pai, nós oramos agora pelas famílias enlutadas, gente que está sofrendo. Pai, nós sabemos que o Senhor promoveu servos teus à tua presença. Eles já receberam aquela palavra: bem-aventurado o servo bom e fiel, sobre o pouco fosse fiel, sobre o muito te colocarei. Entretanto, sabemos da dor, Pai, da separação, desse momento irreparável. Deus, no nome de Jesus, pedimos graça, misericórdia e consolo do teu Espírito para essas famílias. Oramos em nome de Jesus, amém e amém. Graças a Deus. Os irmãos podem descer, se preferirem a plataforma, saírem ali pela rampa, vai ser mais seguro para vocês. Deus abençoe, muito obrigado, viu? Daqui a pouquinho nós teremos 2 batismos, e tivemos ontem à noite, teremos nos cultos também da noite. Mas eu quero conhecer agora você que é o nosso convidado, você que não é membro da nossa igreja, mas está conosco. Mesmo que você esteja mais de 1, 2, 3 vezes, muitas vezes, eu gostaria de ver você que não é membro oficial da igreja, ficar em pé. E meus irmãos, esta é uma hora de muito carinho. A nossa identidade é uma igreja apaixonada por Deus e por pessoas. Alguém que é apaixonado por pessoas é afetivo, carinhoso. Então, uma salva de palmas. Olha, quantas pessoas já estão em pé? Vamos dar muita atenção agora. No mínimo 5 pessoas. Olha lá, olha, meus irmãos, pertinho de vocês, lá atrás, meus irmãos. Isso, no mínimo 5 pessoas. Isso, Jet, dá uma força aí, Jet. Chega lá, Jet, ó. No mínimo 5 pessoas devem demonstrar carinho e amor pelos nossos convidados. Os convidados são pessoas muito importantes. Deus trouxe essas pessoas aqui. Isso, amém. Olha, acho que precisa mais gente ali cumprimentando. Querida, você recebeu 5 cumprimentos? 5 pessoas vieram cumprimentar você? Mais que 5. Algum convidado ficou sem receber pelo menos 5 cumprimentos? Não? Isso, igreja, seja carinhosa. Deus abençoe. Amém. Joia. Amém. Joia. Deus abençoe.
isto. Meus irmãos, nós temos um convidado que veio e não ficou em pé. Não ficou em pé, eu sei que não ficou, porque estava no colo. Então vem aqui, há um convidado especial. O nosso culto de apresentação de crianças a Deus é feito pelo Ministério Infantil, e quem quiser apresentar a sua criança deve procurar o Ministério Infantil. Agora nós temos aqueles casos de exceção, que são membros da nossa igreja que foram para outras cidades, moram em outro estado e eventualmente vêm a Campo Grande. Então, nessas condições nós apresentamos. E está aqui lindo, Pastor Thomas, amém. A família recebeu, é o Pastor Thomas, pastor de vidas. Muito lindo você, meu bem, muito lindo, e riu para mim ainda, tá vendo? Agora eu vou pegar no colo, não tem jeito. Oh, que coisa linda. Oh, lindo. Fiquem em pé, irmãos, nós vamos agradecer. Cadê a família? Pode trazer aqui tios, pais, avós, todo mundo aqui. Isso aí, você era o fotógrafo oficial, né? Oh, meu bem, ô Thomas. Amém. Igreja, estenda a sua mão para cá, em sinal de bênção. Vou deixar com a mamãe, porque senão ele vai começar a chorar. Isso. Amém. Ok. Então, Henrique, coloca as mãos sobre o Thomas. Isso. A família toda, impõe as mãos aqui sobre o Thomas. Isso, os priminhos também, isso. Pai, nós te agradecemos pela dádiva da vida. E Senhor, a tua palavra diz no Salmo 139, que a vida do Thomas é muito preciosa. E o Senhor o conheceu, ó Pai, de uma maneira tão especial. Todos os dias da vida dele já estão escritos no teu livro. Ele foi maravilhosamente feito no ventre da mamãe. E Senhor, papai e mamãe estão ali, os avós estão ali, a família está ali, mas a bênção do Senhor está sobre ele. Pai, nós o abençoamos como igreja e desejamos, Pai, que ele seja como Jesus, que cresça em estatura, em graça, em fé, diante de Deus e diante dos homens. Que ele seja um grande homem de Deus, um cidadão, alguém que faça muita diferença nesta terra, que faça a diferença na sua família. Nós o abençoamos em nome de Jesus. Amém e amém. Parabéns, Deus abençoe. Amém. Deus abençoe. Que alegria, né? Ver os nossos filhos, nossos jovens, não é? Crescendo em todas as áreas, crescendo emocionalmente, casando-se e recebendo aí a coroa dos avós. A Bíblia, pode assentar-se, irmãos? A Bíblia diz que os netos são a coroa dos avós, mas eu acho que é dos avós coroa mesmo, é ou não é? Com certeza, amém. Pastor Marcos, nós temos agora um momento de contribuição, quero que o irmão introduza e depois os nossos batismos. Que alegria, né, irmãos? Quanta coisa boa, quanta atividade, quantas coisas você pode fazer, como foi mencionado aqui a respeito da oração. Queridos, venha orar conosco no período da manhã, das 7 às 8, no período da tarde, das 18 às 19 horas. Queremos estar orando por você. Às vezes não dá para visitarmos tantas pessoas, tanta necessidade, mas nós podemos estar aqui orando uns pelos outros, é claro, sem esquecer o seu TSD, aquele momento que você está a sós com Deus. Jesus disse: quando orares, entra no teu quarto, fecha a tua porta e ora ao teu Pai que está em oculto, e o teu Pai que te vê em oculto te recompensará. Mas quão bom e quão maravilhoso é também que os irmãos estejam em união na casa de Deus. A igreja primitiva estava reunida no templo e nas casas, orando e caindo na graça do povo, amém? Vamos convidar o pastor Djalma, que vai estar fazendo esses batismos pela manhã. Uma salva de palmas ao nosso pastor, líder do Ministério de Missões, pastor de rede, pastor da Rede 9, glória a Deus. E vamos receber a nossa líder, Renata. Aleluia. Que estará batizando também a Rúbia da Silva Borges Loureiro. Uma salva de palmas bem forte para a Rúbia. Vamos ouvir o seu testemunho. Minha vida antes de Cristo era aparentemente legal.
Conhecia todos os ensinamentos, porém vivia apenas os que eram convenientes. Muitas vezes fui tomada por sentimentos de raiva, rancor e fúria que me fizeram tomar caminhos desagradáveis. Como já disse, minha vida era aparentemente legal. Meu marido era bom, filhas lindas, profissão dos meus sonhos, mas sentia que faltava algo. Comecei a frequentar a igreja para levar minhas filhas ao mini. E teve uma manhã que eu senti estar completa na presença do Senhor e tomei ali a minha decisão. Fui então chamada para participar de uma célula. Aí sim, a obra se completou em minha vida. Fui acolhida com amor e recebi ensinamentos ricos que eu nem conhecia. A cada dia minha vida está sendo abençoada. Hoje, Cristo é minha única e verdadeira fonte de vida. Completou todos os vazios do meu coração. Meus valores mudaram. A cada dia estou tentando ser uma pessoa melhor, querendo agradar a Deus. Tenho certeza que o melhor ainda está por vir. Amém. Uma salva de palmas ao Senhor pelo testemunho da Rúbia. Glória a Deus. Vamos ver os amigos, familiares que estão participando deste momento. Amém. Há mais pessoas, pode se levantar. Aleluia, glória a Deus. Vamos ver ali, Rubinha. A palavra de Deus diz: melhor é um dia nos teus átrios do que 1000 no outro lugar. Prefiro ficar à porta da casa do meu Deus a habitar na tenda dos ímpios. Salmo 84:10. Hoje você fez a melhor escolha da sua vida, porque não há nada melhor que estar na presença de Deus. Estamos contigo nessa caminhada. Amamos você, sua família e célula 307. Amém? Uma salva de palmas ao Senhor. Glória a Deus. Rúbia, com muita alegria, como ministro do Evangelho, autorizados por esta igreja, nós te batizamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aleluia, glória ao nome do Senhor. Parabéns, líder Renata. Parabéns à célula. Amém, queridos. A Bíblia diz: aquele que crer e for batizado será salvo. É importante você crer primeiro. É importante você fazer uma aliança com o Senhor Jesus, para que assim você confirme esta aliança através do batismo. O que é o batismo? A pessoa está sendo sepultada, o velho homem morrendo, a velha mulher, e ressurgindo uma nova criatura, assim como Jesus morreu, foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia. Amém? Vamos receber a nossa líder Luísa com as palmas bem forte para o Senhor Jesus. Que Deus continue levantando em nossa igreja líderes como a Renata e a Luísa, que podem estar colhendo os frutos aí, batizando vidas, ajudando na obra do Senhor, para que o reino do Senhor possa encher toda a terra. Vamos chamar também a Camila Brites, que estará descendo as águas desta manhã. Uma salva de palmas bem forte para Camila. Glória a Deus. Vamos ouvir o seu testemunho. Eu nasci num lar cristão e graças a Deus tive a oportunidade de saber o quanto Ele é bom. Meus pais tiveram essa sabedoria e sou grata por isso. Aceitei Jesus no início da adolescência, junto com a maioria dos jovens da minha idade. Sempre tive a plena convicção de que esse era o meu lugar e compreendi o meu chamado. Em um certo momento da minha vida, me distanciei de Jesus. Circunstâncias e adversidades me cegaram e de repente as coisas do mundo me foram apresentadas como em um banquete. Comecei a me fartar e senti um vazio enorme, uma angústia que nada supria. Em um momento delicado, ouvi a voz do Senhor me chamando, tão forte e tão intenso que não consegui evitar e comecei a chorar. E em silêncio perdi perdão e senti um desejo de voltar. E com carinho, Ele me permitiu conhecer os membros da minha célula, que tem me abençoado tanto, que me dói pensar que já vivi longe desse amor. Ele tem um cuidado tão especial. Ah, Ele me ama. Aleluia, verdade. Jesus te ama e nós também, Camila. E tem mais pessoas que te amam aí. E tem um recadinho para você, os familiares, os amigos que estão apoiando a Camila nesta decisão, se coloquem em pé, amém?
Cadê a célula? Tem mais pessoas da célula? Camis, mas em todas estas coisas somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Romanos 8:37. Hoje você fez a melhor escolha da sua vida. Te amamos, célula 94. Uma salva de palmas ao Senhor. Glória a Deus. Como ministros, líderes desta amada igreja, autorizados pelo Senhor, nós te batizamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Aleluia, uma salva de palmas ao Senhor. Glória a Deus. Deus abençoe a líder Luísa, Deus abençoe Camila, Deus abençoe a Rede 9, pastor Djalma, parabéns. Que Deus abençoe os familiares, os amigos, a célula. Como é importante a célula, irmãos. Sabe, às vezes pessoas entram e saem da igreja, muitas pessoas, e às vezes nós não sabemos o nome, o problema, a necessidade. E as células é a igreja nos lares. Quantos cultos, quantas reuniões, quantas orações, quantas intercessões, quantas pessoas abrindo o coração, compartilhando a sua dor, quantas pessoas levando a carga uns dos outros. E brevemente toda a igreja terá alguém para demonstrar amor e cuidado pela sua vida, um discipulador, uma discipuladora, e você também vai ter a oportunidade de cuidar com amor e carinho de outras vidas para a glória do Senhor, amém? Aí se torna mais fácil cumprir o mandamento do Senhor, amar a Deus acima de todas as coisas e amar ao nosso próximo como a nós mesmos. A célula proporciona este amor no nome de Jesus. Agora nós vamos estar adorando ao Senhor com os nossos dízimos e as nossas ofertas. Os dízimos e a oferta é para isso, para que haja mantimento na casa do Senhor, para que a obra de Deus se expanda e alcance mais e mais pessoas. Não são apenas 2 pessoas que estão sendo batizadas, mas 2 famílias, 2 gerações que serão transformadas para a glória do Senhor. Quando o Evangelho entra, quando Jesus Cristo entra na nossa vida e na nossa família, há uma promessa que se segue: crê no Senhor Jesus e serás salvo, tu e a tua casa. Vamos adorar ao Senhor trazendo os dízimos, ofertas, a oferta missionária de fé e aquilo que Deus colocar no seu coração, porque Deus ama aquele que dá com alegria. Ouça o tremor dos montes, ouça o ecoar do mar, quando o povo se levanta para adorar Cristo Senhor. Ouça o tremor dos povos, ouça as vozes a cantar, quando o perdido encontra Jesus Cristo Salvador. Vejo Deus está movendo entre as nações com seu poder, jovens e velhos adorando. Os céus então se abrirão pra Jesus Cristo, o Rei que vem. Som de esperança.
ouça o temor das trevas, com os santos a louvar, e as nações em um só coro, toda a terra restaurar. Oh, oh. Vejo Deus está movendo entre as nações com seu poder, jovens e velhos o adorando. Os céus então se abrirão pra Jesus Cristo, o Rei que vem. Abra o coração e deixa a música ecoar por toda a terra. Som de esperança, som de júbilo, faz-nos dançar ao Rei da Glória. Abra o coração. Som de esperança, faz-nos dançar ao Rei da Glória. Abra o coração e deixa a música ecoar por toda a terra. Som de esperança, som de júbilo, faz-nos dançar ao Rei da Glória. Oh, Deus, nós te glorificamos e nós te exaltamos, Pai. Nós te adoramos porque Tu és maravilhoso. Tu és digno de toda honra, toda glória e todo louvor. Sem o Senhor nós não somos nada, Pai. E nós te clamamos nessa manhã: vem Espírito Santo, toma o controle das nossas vidas. Cuida, Senhor, de nós. Nós nos entregamos inteiramente a Ti, porque o Senhor é o pão que nos alimenta, é o que nos enche, Senhor, de alegria todas as manhãs. Sem o Senhor nós não somos nada, sem as Tuas misericórdias nós não vivemos, Deus. Pai, obrigada pelo Teu cuidado, Jesus. Fale com o Senhor nessa manhã, fale com o Senhor. Entregue a dependência total a Ele, seja dependente dEle. Deus, nós somos inteiramente dependentes do Teu amor, Pai, do Teu amor, Deus. Aleluia, Jesus. Este é o meu respirar. Este é o meu respirar. Deus Santo Espírito vivendo em mim, Senhor. E este é o meu pão. E este é o meu pão. Tua vontade feita em mim, Senhor. E eu nada sou sem Ti. E perdido estou.
sem ti. Esse é o meu respirar, esse é o meu respirar. Teu Santo Espírito vivendo em mim, Senhor. E este é o meu pão, e este é o meu pão. Tua vontade feita em mim, Senhor. Eu nada sou sem ti. Perdido estou sem ti. Eu nada sou sem ti. Nada somos sem ti, Senhor. Perdido estou sem ti. Você pode aplaudir o Senhor com o seu melhor aplauso dessa manhã. Receba, Senhor. Aleluia. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Amém, irmãos? Graça e paz do Senhor Jesus. Todo mundo super de Deus aí? Felizes e animados? Amém, glória a Deus. Podem se assentar. Os irmãos estão felizes e animados na presença do Senhor. É maravilhoso isso, né, irmãos? Nós estamos aqui porque Jesus nos chamou, nos amou, e Ele nos amou desde antes da fundação do mundo. Nesses dias a nossa igreja está envolvida com algo muito especial. Como você pode ver ali no banner, na etapa semear, nós estamos focando evangelizações, só um foco. Quer dizer que nós vamos evangelizar nas outras etapas, né? Sempre tem, é a tarefa prioritária da igreja é anunciar Jesus. E nós estamos nos meses de abril, maio, junho e julho, então focando essa ação evangelística. Por isso nós estamos com o projeto Natanael, que envolve 21 dias de oração, que estão terminando hoje, com a reunião de oração dos pastores, e também nós estamos focando aquela listinha que você está orando, um cartão de conquista, e você está orando pelo nome de 10 pessoas ou mais, né? E nós estamos orando nesses 21 dias, Deus já está fazendo uma obra maravilhosa. Algumas pessoas já tiveram a oportunidade de realizar a célula do amigo na vigília de oração. Teve um líder muito animado aqui, que ele convidou, e foram 5 pessoas dos seus convidados, e teve muita festa na célula do amigo. Teve célula do amigo que eu já soube que teve para cima de dezena, né? Acho que teve uma célula do amigo que teve 14 pessoas, e ali só numa célula só, e recebendo a palavra de Deus. Maravilhoso isso que Deus está fazendo no nosso meio. Hoje nós tivemos 2 pessoas se batizando, e não é briga religiosa, não é luta para dizer quem que está certo, quem que está errado, não, é a manifestação do amor de Deus,
Jesus Cristo veio para buscar e salvar aquilo que você havia perdido. Jesus Cristo veio para mudar a história das vidas. E Ele nos deu o privilégio de fazer parte da anunciação dessas boas novas que transforma a vida das pessoas em nome de Jesus. Hoje nós vamos aprender um pouco a respeito sobre disso. Eu não sei se dói no seu coração ou não ver o estado que as pessoas ao nosso redor, na nossa própria nação e em outras nações, eles passam. Aqui nós podemos ver que esse é um tempo onde tem alto índice de divórcio. E nós conhecemos tantas pessoas que já são divorciadas, que parece que o divórcio está começando a ser uma coisa natural. Jesus, no Sermão do Monte, ele deixou juntos dois temas, adultério e divórcio. Parece que o adultério não é uma coisa também tão feia hoje, né? Não estava bem, aí a pessoa conheceu outra pessoa, e aí nós temos as novelas, né? E o cinema, toda a arte, de uma maneira geral, ajudando a favorecer essa questão. Então, eu estava vendo esses dias que um dos homens que mais escreve novelas no Brasil está entre os 5 homens mais importantes no que diz respeito a influenciar pessoas. Através dos seus escritos, das suas novelas, ele influencia muito o comportamento do Brasil. Eu falei, que coisa, hein? E ali a gente vê muita, assim, aquela amenização, adultério, divórcio, alguma coisa que antes causava um certo impacto, assim, tão terrível no nosso coração, quando soubesse, o fulano começou a usar drogas, meu Deus do céu, a pessoa está usando drogas. Hoje já o assunto é um pouquinho diferente, né? Até um movimento muito forte no Brasil, que envolve políticos importantes da nação, falando sobre a liberação das drogas, né? Então, fumar maconha, por exemplo, é uma coisa assim, o jovem vai lá, ele experimenta mesmo, e parece que não há uma ação responsável. A gente só está pensando em lutar contra o tráfico, mas a gente não está pensando exatamente em como tirar essa pessoa daquela utilização das drogas, e há uma confusão sobre tudo isso. Há tanta violência hoje, né, nas ruas, as pessoas que saem, por exemplo, fazer um manifesto contra a corrupção, e aí começa a quebrar as lojas de pessoas que estão lá trabalhando, que como eles são trabalhadores, e aí vira uma confusão, e aquilo que era para ser um protesto para a melhora do país se torna uma baderna. Tem tanta violência nesse meio. A promiscuidade também aumenta. Aquilo que antes era assim, não pode, isso daí, que é isso, está agredindo as pessoas. Hoje já é uma questão vista assim como a sexualidade da pessoa assim. E trocaram o nome, e aí a promiscuidade cresce, já virou normal, natural, né? Daqui a pouco até aquilo que hoje nós chamamos de pedofilia. Não, mas foi por consentimento mútuo, né? E aí vai ficando assim, não dói mais no coração. A corrupção, né? Com relação a essa questão da corrupção, desemprego, pobreza e miséria, a ação social, o que é visto como social no nosso país, é uma coisa muito séria, né? Porque eu estava vendo essa questão da Copa do Mundo, e muita gente comentou antes sobre a utilização da grana, né? A gente falou, mas se essa grana não fosse utilizada para a Copa do Mundo, não seria utilizado para a saúde e para a educação. É verdade, mas deveria. Mesmo que não tenha controle sobre o governo, ou seja, a gente está vendo que a sociedade tem uma troca de valores muito grande, um dinheiro é usado muito assim, e até havia uma preocupação antes da Copa do Mundo, porque a FIFA estava preocupada, porque o Brasil não estava se envolvendo tanto assim com a Copa do Mundo, né? A torcida não estava sendo aquilo que se esperava, e houve até uma palavra do governo dizendo, fica tranquilo, quando começar a Copa, as pessoas esquecem disso, e aí, né, é a história do pão e circo, aí daqui a pouco todo mundo está torcendo para o Brasil, esqueceu dos problemas sociais do Brasil, e esqueceu da corrupção que foi que teve em torno da Copa, e a gente vê a história da África do Sul meio que se repetindo na nossa nação, porque lá na África do Sul, alguns estádios, né, a maior parte deles estão às moscas, um dinheirão que foi envolvido hoje, eu estava vendo por causa do entorno dos estádios, é uma coisa muito triste. Mas a gente vai passando, né, desapercebido, e essa
questão toda vai sendo amenizada por coisas menores. É tão difícil a gente ver isso, né? Eu vi um vídeo que chama Sorry Seleção, da pessoa que diz, não sei se a gente tem tanto motivo para se alegrar, se o cara faz um gol, mas nós estamos perdendo de 10-0 para a corrupção, para o desemprego, para a pobreza, para a miséria, para tantas coisas. A verdade é que, eu já vi alguém escrevendo assim, não, mas a gente não pode confundir uma coisa com outra, e é verdade mesmo, né? A gente pode torcer para o Brasil, aliás, ontem foi um sufoco do caramba, né? Se não fosse o Júlio César, o tão famigerado Júlio César, agora se a gente passou esse aperto com o Chile, a hora que chegar numa Alemanha, numa Holanda, hein, gente? Aí eu quero ver o negócio, bom, não sei. Mas, enfim, a gente está torcendo, é verdade que a gente não vai parar de torcer para a seleção brasileira, né? Por causa dos problemas sociais que estão acontecendo, mas nós não podemos confundir uma coisa com a outra. E não sei se essas coisas todas, a gente recebe algumas, como se fossem alguns remedinhos, aqueles analgésicos que a gente toma, só alivia a dor, mas a causa não está sendo tratada. E o câncer vai aumentando no meio da nossa sociedade. São abortos criminosos, todo mundo fala coisa horrível o aborto, mas aí vem as leis de descriminalização ao aborto. As famílias estão vivendo estados terríveis, porque tem sempre casos crescentes de abortos dentro das famílias, e isso não é tratado porque é escondido, e aí vem um que tenta dar a resposta, então não pode ser escondido, o aborto tem que ser descriminalizado, porque assim a pessoa vai receber ajuda, vai receber cuidado na saúde e tudo mais, e aí fica aquele negócio, né? Vamos fazer o menos pior, e aí a coisa fica pior ainda, porque quem busca o menos pior, se o bom já é inimigo da excelência, imagina o menos pior, fica mais muito ruim mesmo. Nós vemos famílias que têm pais, filhos que têm pais, mas os pais são tão ausentes que são órfãos de pais vivos, né? Essas questões aumentam, discussões, e por aí vai. Gente, será que isso está doendo no nosso coração? Se dói no nosso coração, o que a gente está fazendo para isso? Agora, se dói, então isso é sinal que você é apaixonado por pessoas, e quem é apaixonado por Deus é apaixonado por pessoas. Então por isso que nesses meses nós estamos priorizando essa ação de evangelização, de anunciar o plano de salvação integral e posteriormente integrar essas pessoas aqui. Como a gente está vendo do futebol, né, amados irmãos, e o propósito do futebol é o gol. Qual é o nosso grande gol? O nosso grande gol é o nosso gol mesmo, aquele gol que traz vitória para o time de Deus, é justamente alcançar novas pessoas para Jesus. Uma igreja que ela fica só em torno de si mesma, ela acaba perdendo aquela coisa que é mais importante. Hoje nós vimos no batismo aí, pessoas que se não fossem alcançadas, elas viveriam que qualidade de vida que elas viveriam? E se eu não fosse alcançado para Jesus, eu fico pensando, já pensou se alguém não anunciasse de Jesus para mim, e eu não conhecesse Jesus, meu Deus do céu, e não conhecesse o amor das pessoas que tem? Gente, isso é a nossa missão na terra. Veja o que diz 2 Coríntios 5, 18 a 20, tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo, por meio de Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação, ou seja, que Deus em Cristo estava reconciliando consigo o mundo, não lançando em conta os pecados dos homens, e nos confiou a mensagem da reconciliação. Portanto, somos embaixadores de Cristo, como se Deus estivesse fazendo o seu apelo por nosso intermédio, por amor a Cristo, lhe suplicamos, reconciliem-se com Deus. Amados irmãos, nós somos embaixadores de Cristo, nós temos uma mensagem importante, é muito importante que a gente anuncie essa mensagem, sem a qual não há salvação e as pessoas continuam sem vida verdadeira. Você pode ter algumas, eu falando aqui mesmo, você pode pensar, mas pastor, eu não sei, eu não consigo fazer isso, acho que é uma questão de dom, de talento, e aí pode ter algumas barreiras para você não fazer isso, né? A barreira da ignorância, por exemplo, né? A ignorância, não saber evangelizar, nunca fiz curso, eu não sei como fazer isso, não me chama. A outra barreira pode ser o temor,
perguntas que nós não temos resposta. Vai que eu vou fazer um evangelismo e o cara me pergunta um negócio difícil que eu não sei responder, por exemplo, de onde que saiu a mulher de Caim? Até hoje eu não sei como é que Caim arruma uma mulher. E aí a indiferença pode ser outro detalhe. Você vê, mas você fala assim, porque a indiferença não é exatamente aquela frieza só de dizer, dane-se, né? Isso aí já é crueldade, né? Mas não é uma questão de dizer dane-se. A indiferença é dizer assim, o que eu posso fazer? O mundo já está tão ruim mesmo, não sei. Aí você fica indiferente. A própria falta de consciência e sensibilidade pode trazer indiferença. Ou uma experiência negativa, né? Você pode ir lá ter tentado evangelizar alguém, e esse alguém te diz para você assim, uma vez fui evangelizar, gente, fui evangelizar, e eu tinha acabado de sair do seminário, e aí a gente fez um cursinho, e a gente decorou umas perguntinhas. Só que foi combinado que a gente ia fazer aquelas perguntas. Só que não combinaram com as respostas com os caras, entendeu? Aí eu cheguei lá e sabia tudo. Eu falei assim, então, você sabe que Deus ama você, que tem um plano maravilhoso para a sua vida. A pessoa falou assim, era um senhor. Eu disse, sim, eu sei. Falou, pois é, mas o senhor não concorda que todos nós pecamos? Aí ele falou, não concordo não. Aí eu, não? Pô, esculhambou. Nunca vi ninguém responder assim. E agora, o que eu faço? Eu falei, não, todo mundo um dia já cirou, todo mundo um dia já mentiu. O senhor não? Ele falou, não, eu não. Eu falei, que mentiroso, né? Acabou o evangelismo, gente. Eu não sabia. Se o cara responde isso, como é que eu vou falar? Pois é, Jesus morreu pelos nossos pecados. Então não morreu por mim, porque eu nunca errei. Eu fiquei pensando, eu falei assim, muito obrigado pela sua atenção. Vou ter que ir embora, eu vou fazer, né? Aí eu podia sair dali, mas foi assim, desse jeito mesmo, que eu não estou exagerando. O cara falou exatamente isso, e eu fui embora mesmo. Eu saí de lá e falei, meu Deus do céu, acho que eu vou parar aqui nessa casa, porque a gente que ir de casa em casa, parar nessa casa mesmo, porque se aqui já me dei mal, imagina o restante. Mas eu falei, não, vou continuar. E aquela evangelização foi uma bênção. Às vezes, por você ter uma experiência negativa, com a tentativa de anunciar Jesus, você se bloqueou. Mas, gente, nenhuma dessas coisas devem ser barreiras, né? Se você não sabe como fazer, faz um curso. Né? Leia um livro sobre como evangelizar, procura um pastor, procura o pastor da sua rede, procura alguém. Você pode até imitar o apelo aqui do pastor, anunciando Jesus para alguém. Não sei, se importe, se está na ignorância, saia da ignorância. Por temor, nós não devemos temer isso, é vontade de Deus, Deus vai fazer, Deus vai operar, Deus vai te dar sabedoria, Deus vai mostrar para você. Eu, depois que saí dessa visita não tão bem, eu fui num curso, né? Era mais completo, e a pessoa ensinava várias coisas, mas principalmente, primeiro você tem que orar e a pessoa tem que estar preparada. Eu falei, esse é um detalhe muito importante para a próxima. Segundo, que você pode simplesmente pular um passo daquele, e ele foi me ensinando. Ou seja, a gente não tem que ter medo. Indiferença a gente não tem que ter de jeito nenhum, e não podemos deixar que essas experiências negativas nos impeçam de falar de Jesus. Agora, tem um irmão nosso que já morreu, que é lá do tempo de Atos, quando foi escrito Atos dos Apóstolos, o nome dele é Filipe. Em Atos 8, Atos 8, nos versículos 26 e 40, nós vamos aprender com o Filipe alguns passos, nós vamos aprender princípios dos apaixonados por Deus e por pessoas, que vão ajudar a gente no cumprimento da evangelização. Sabe que aquela frase é a frase de nossa identidade, né? A igreja apaixonada por Deus e por pessoas. Quais são os princípios que a gente vai aprender com Filipe? Primeiro, sensibilidade. Filipe, você vai ver que ele é uma pessoa muito sensível à voz e à ordem de Deus e à necessidade das pessoas. Nós vamos aprender com Filipe que ele não ficou lá com sensibilidade, ele teve atitude. Ele, por causa de ter tomado atitude, ele achou um meio de estabelecer conexão com a pessoa que ele ia evangelizar, e ele foi bem objetivo na hora de
de fazer a pessoa tomar uma posição ao lado de Jesus. Então vamos lá aprender com Filipe primeiro. É a sensibilidade. Nós temos que estar abertos e alertas para recebermos direção da parte de Deus. Sensibilidade. Dá uma olhada no texto, no versículo 26. E o anjo do Senhor falou a Filipe, dizendo: levanta-te e vai para o lado do sul, ao caminho que desce de Jerusalém para Gaza, que está deserta. Sensibilidade para o Espírito Santo. Gente, eu vejo às vezes, e até tenho que lidar com isso, e é bastante difícil. No nosso meio há muitas interpretações. Aí tem uns caras que eles se acham mais intelectuais, né? E aí eles vão mais para o intelecto. Tem gente que se acha super espiritual e senta a ripa no que é mais intelectual. É nada, esse cara é só pela carne, é pelo poder do escrito, do conhecimento. E aí vai, e gente, aí surge o fulano de tal que é da linha tal, outro que é da linha, e vai, tanto de linha que tem, que eu penso que a gente, ao invés de estar pregando o evangelho, a gente está querendo montar alguma fábrica de costura, né? Porque é linha daqui, linha de lá, e vai, mas gente, que isso, tanta coisa assim, a gente não sabe mais para quem vai. A gente tem que voltar ao primeiro amor, sabe, buscar mais a Deus e depender do Espírito Santo de Deus. E aí, o que nós conhecermos será diante da direção da palavra de Deus e do Espírito de Deus. Senão, ou a gente vai se tornar um fariseu, que é uma forma de heresia também, ou vai tornar um herético que fica aí procurando as ondas das energias cósmicas. A gente precisa, e veja só que a sensibilidade de Filipe era a sensibilidade de ouvir a voz de Deus. Ele era um homem que tinha intimidade com Deus. E aí o Espírito falou, e o que o Espírito mostrou para ele? Sensibilidade. Ele saiu da cidade e foi para o deserto. Ou seja, onde é que estavam os holofotes? Em Jerusalém. Lá em Jerusalém estavam os apóstolos, eles faziam milagres, eles curavam, eles expulsavam demônios, e aquela multidão se juntava, e um monte de gente ia ouvir deles, tal. E Filipe, por causa da intimidade, da sensibilidade que ele tinha para ouvir a voz de Deus, ele ouviu: ó, saia do meio dos holofotes, que eu vou te levar para o deserto, vou te levar para o anonimato, eu vou tirar você da multidão e vou te caminhar para uma pessoa. Fácil, tá? Você fala e tal, mas como que você é quando você sai da multidão para ir para a pessoa? Quem é lá? É um amado de Deus, está lá, o quem Deus quer alcançar. Você veja que Filipe, ele saiu da cidade, dos holofotes, foi para o anonimato, e saiu da multidão e foi para a pessoa. Nós devemos ter sensibilidade para ouvir isso aí, ouvir a voz do Espírito. Gente, esses dias eu estava orando aqui na reunião de oração. Não se escandalize porque eu vou explicar direitinho. Então ouve até o fim. Eu estava na reunião de oração e tem o cartão da conquista, né? Que são os 10 nomes que você tem que escrever para evangelizar as pessoas. E eu falei: meu Deus do céu, onde eu vou arrumar 10 nomes? Sabe por quê? Os meus parentes que me conhecem, eles já sabem, já falei de Jesus para eles. As pessoas que estão ao meu redor sabem: ele é pastor e já sabe o que eu penso. Falam: onde é que eu vou arrumar 10? Aí eu falei: além do mais, nas outras campanhas já pus alguns nomes, e aí vem aquela incredulidade. Você fala assim: eu não vou pôr fulano de tal de novo, porque eu já tentei tantas vezes, ele não veio. Quer saber? Eu vou partir para outro, porque esse daí não quer nada. Eu fui tão ensinado naquela manhã sobre a gente não desistir das pessoas, não desistir daquele parente tão resistente. Você continuar orando, continuar acreditando, continuar investindo. Deus me ensinou que tinha mais pessoas ao meu redor que não conhecem do que eu podia imaginar, e que Ele pode alcançá-los. Eu tinha que tirar a incredulidade do lado, e que Deus podia fazer tantas coisas maravilhosas. E eu fiquei pensando: é mesmo, eu preciso alcançar pessoas para Jesus. E fiquei para o Espírito. Então o Espírito me envia as pessoas e faz a obra na vida das pessoas. E eu estava orando, e estava na sala de reunião de oração. Era a reunião de oração das 6:30 da manhã. Quando deu mais ou menos umas... era até as 8, umas 7:30,
tocou o celular. E eu estava orando no fundo da sala e eu olhei assim quem que estava tocando. Podia ser alguma emergência, alguma coisa assim. Aí a hora que eu olhei assim, era o zelador do condomínio. Eu falei, meu Deus, a gente já pensa, né? Não tinha ninguém em casa, o zelador me ligando. Será que está fazendo o quê? Está vazando gás? Será que houve um vazamento de água, está descendo lá para o apartamento do vizinho, que já aconteceu isso comigo? E aí eu fiquei pensando, falei, eu vou ligar para ele, né? E aí quando eu liguei, ele falou, não, é que eu estou na casa aqui de uma pessoa, e ela precisa de oração, e a filha dela está passando por certas dificuldades. Eu falei, o Espírito Santo de Deus é fogo puro, né, gente? Eu estou orando aqui, ele já foi lá e já... E aí Deus me mostrou, está vendo? Ó, quando você é sensível e realmente se interessa pelas pessoas, eu vou fazer a obra. Agora, quando você se justifica, já até que tentei, mas não dá certo, não. Deus conhece teu coração, meu irmão. Ele sabe quanto você está tendo sensibilidade ou quanto você está sendo insensível, vivendo para si mesmo. Mas ele não ficou só na sensibilidade. Ele foi para a atitude. Ele se leva, olha, Atos 8, 27, primeira oração daquele versículo, ele se levantou e partiu. É um convite de Deus também para a gente se levantar e partir. Veja só, o texto diz, ele se levantou e partiu, no caminho encontrou um eunuco etíope, um oficial importante encarregado de todos os tesouros de Candace, rainha dos etíopes. Esse homem viera a Jerusalém para adorar a Deus, e de volta para casa, sentado em sua carruagem, lia o livro do profeta Isaías. E o Espírito disse a Filipe, Filipe, sensível à voz do Espírito, aproxime-se dessa carruagem e acompanhe-a. Então Filipe correu para a carruagem. Você imagina Filipe? Não pense que ele era um tipo de Bolt da corrida aí, não. Porque você pensa em carruagem, você pensa aqueles cavalos, né? Já pensou o cara correndo ao lado de cavalos? Não era, não. A carruagem era puxada por boi. E ela ia bem devagarinho. Então bastava ele dar um trotezinho do lado que ele ia acompanhando. Mas que coisa ridícula, né? O cara dando um trote e fica intrometendo a coisa dos outros lá. O etíope podia até achar que ele era um ladrão, porque ele era uma pessoa que era responsável pelos tesouros, uma pessoa importante. Fica um cara correndo ao lado da carruagem, o que o cara vai pensar? Pois é, mas o Filipe estava sensível à voz do Espírito, e ele fez, ele tomou atitude. Muitas vezes a gente diz, não vou fazer isso não, pagar mico. Ele está preocupado com isso. Ele foi lá, ele queria evangelizar, ele queria fazer o que o Espírito de Deus estava dizendo para ele. E olha o que o Espírito revelou, se você não notou no texto. Revelou o destino, falou, sai, vai, tal, sul de Jerusalém para Gaza. Ele revelou o destinatário, lá você vai encontrar um oficial eunuco etíope, e a mensagem, Isaías 53, 3-8, pronto. Quando a gente está na mão do Espírito, o Espírito de Deus vai usar a gente para ganhar muitas vidas para Jesus. E você vai exercer paternidade espiritual. Você vai ser pai, você vai ser mãe de muitas pessoas. Essa é a vontade de Deus. Mas nós estamos sensíveis ao Espírito e nós estamos tomando atitudes espirituais, ou a gente resolveu ser aquele religioso? Olha, preste bastante atenção. A questão de tomar atitude está no simples fato de você ser obediente. O processo de obediência tem que ter o selo de qualidade chamado ICA. Diga, ICA. Sabe qual que é esse? É que nem, né, é o tipo de um ISO da obediência. ICA significa obedeça imediatamente, completamente e alegremente. Assim que nós devemos ser com o Espírito, obedecer imediatamente, completamente
e alegremente. Isso abençoa muito a vida da gente, porque não adianta de nada a gente ficar, sermos sensíveis à voz do Senhor, mas não sermos obedientes. A gente precisa sair, encontrar essas novas pessoas e estabelecer conexão. Conexão, olha, sensibilidade, atitude, aí eu estou lá na atitude, o Espírito mandou fazer, eu estou fazendo, e agora? Como é que você estabelece conexão? Filipe, ele se conectou ao universo do etíope, fazendo uma pergunta referente ao livro que ele estava lendo. Veja só, e correndo Filipe ouviu o que lia o profeta Isaías e disse: entendes tu o que lês? E ele disse: como poderei entender se alguém não me ensinar? E rogou a Filipe que subisse e com ele se assentasse. E o lugar da escritura que li era este: foi levado como ovelha para o matadouro, e como está mudo o cordeiro diante do que o tosquia, assim não abriu a sua boca. Na sua humilhação foi tirado o seu julgamento. E quem contará a sua geração? Porque a sua vida é tirada da terra. E respondeu o eunuco a Filipe, disse: rogo-te, de quem diz isto o profeta? De si mesmo ou de algum outro? Veja que o etíope faz perguntas. Então você tem que estar atento para a necessidade da pessoa, para estabelecer conexão. Esteja atento, ouça, faça perguntas. Primeiro, veja só, que ele ouviu, porque ele não ia adivinhar. Bom, o Espírito podia revelar, mas ele estava vendo o que estava acontecendo, foi atento. Ele ouviu, aí ele fez pergunta: você está entendendo o que você está lendo? Não. Aí ele ouviu de novo. Todos precisam de um ouvido, amigo, né? Já disse aos irmãos que uma das coisas assim que eu ouvi alguém falar, que eu acho e guardo para mim, acho tão interessante, ele diz que no mundo deveria ter menos cursos de oratória e ter mais cursos de escutatória. Tem muita gente falando e não vivendo nada e escutando pouco as pessoas. Para se estabelecer conexão, há de se haver atitude, disposição. Você precisa estar disposto a fazer os esforços necessários, como o Filipe fez. Ele correu, ele ficou ali se esforçando para ouvir, para atender, para se conectar. Tem que ter empatia. Ao evangelizar, você precisa se colocar no lugar da outra pessoa, e a partir do ponto de vista e das necessidades dela, busque a melhor maneira de abordá-las. Parece que tem gente que vai evangelizar e acaba mandando a pessoa para o inferno, né? Porque é assim, ou você aceita Jesus ou você vai para o inferno. Aí a pessoa fala assim: muito obrigado, você veio aqui para dizer que eu vou para o inferno. A pessoa: eu só queria saber como é que eu vou para o céu, porque no inferno já estou. Muitas vezes é isso. E a gente precisa ter empatia para entender qual que é aquele momento, qual que é aquela dificuldade. Como no caso daquela senhora que estava conversando com o zelador, dizendo que ela estava com dificuldade. Primeiro, Jesus sempre chegou perto das pessoas e atendeu primeiro a necessidade das pessoas. Depois veio a palavra, depois veio aquilo que a pessoa precisa. Então, quando a gente tem empatia, a gente sente a dor da pessoa, a gente encontra uma melhor maneira de fazer a abordagem. E depois de conectado, a gente tem que agir com sabedoria, com amor e gentileza. Assim nós alcançaremos objetividade. Sabe, irmãos, eu vejo assim que aqui, a hora que o cara fez a pergunta assim, de quem é que ele está falando, como naquela linguagem do futebol, né? Que o cara falou assim: o cara levantou a bola para eu bater no gol, né? Porque é verdade, tudo que Filipe precisava era do cara falar assim, de quem que ele está falando, porque ele ia anunciar quem? Jesus. Se você no mundo de hoje for e falar de Deus, está tudo bem, porque Deus é Deus, né? Pode ser o Deus do islamismo, do budismo, do cristianismo, e tem tanto ismo por aí. Só que aí, o que Filipe precisava falar não era de religião. Veja só que diante da abertura e oportunidade, o evangelista anuncia de forma direta quem? Jesus, né? Se você ler os versículos 35 a 40, você vai ver. Veja lá no meio do texto: e respondendo ele disse: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. O eunuco só pôde dizer isso
Por quê? Por quê? Porque Filipe falou, ó, esse que você está vendo aí da profecia de Isaías é Jesus Cristo. Jesus, ele é o Filho de Deus, ele está cumprindo essa profecia. E baseado naquilo, ele leu. Mas da onde aquele homem estava vindo? Da onde ele estava vindo? O texto diz que ele estava vindo da onde? Quem se lembra de onde que ele estava vindo? Ele estava viajando. De onde que ele estava saindo? E ele tinha ido a Jerusalém fazer o quê? O quê? Adorar a Deus. Deixa eu só dizer uma coisinha para você. É crescente no mundo e no Brasil a questão do universalismo. É aquela teologia que diz assim, não, Deus vai dar um jeito para salvar todo mundo. Depende do que significa isso. Porque não tirar da Bíblia, até onde eu saiba, que Deus vai separar um para a direita e outro para a esquerda. Não tirar da Bíblia, até onde eu saiba, que vai ter muita gente que até vai dizer que conheceu Jesus, e ele vai dizer, não vos conheço, apartai-vos de mim. E não tirar da Bíblia também, que esses irão para o sofrimento eterno. Não tiraram. Então continua existindo Deus, o diabo, o céu e o inferno. Mas para certos pregadores, parece que não mais. E aí começa, não, esse pessoal aí, de igrejinha de ponta de quintal, e não tiraram isso da Bíblia. Esse homem aqui, ele não estava interessado na religião que é boazinha ou que é mazinha, na macumba ou na boa cumba. Ele não estava interessado nisso. Ele estava anunciando Jesus e dizendo que o que você precisa é de Jesus. A religião, ela pode se tornar uma polêmica estéril. E essas discussões todas que a gente está fazendo no Brasil agora, muitos não é estéril, não ajuda em nada. As pessoas estão saindo do evangelho do primeiro amor para virar um evangelho de qualquer coisa. Agora, Jesus tem que ser o centro. Nós temos que continuar, como bons batistas que somos, continuar sendo cristocêntricos. Esta é a nossa mensagem central. Jesus Cristo é a mensagem central. E ele diz assim, quando há objetividade, ou seja, quantos anos será que aquele eunuco tinha ido já a Jerusalém para adorar a Deus? Mas ele não sabia o básico do básico. Sabia. O Filipe foi lá, mandado por Deus, sensível à voz do Espírito, tomou atitude, estabeleceu conexão e objetivamente disse, você precisa de Jesus. E aquela pessoa se converteu. O Evangelho, ele é uma pérola muito preciosa, que não pode ser desvalorizada. As condições para a salvação, com muita sabedoria e amor, devem ser apresentadas objetivamente, mas de igual modo, integralmente. Estou aqui, não está fora. Aí essa. Então, amados irmãos, aonde você está? Uma das coisas que me impactam nas igrejas que são bem vivas, os irmãos sabem que eu tive a oportunidade de conhecer a igreja de Willow Creek, como eles são focados na ação deles fora da igreja, não somente dentro, e eles fazem de muitas coisas para alcançar a comunidade, e para mudar, para transformar a comunidade, é o foco deles. Naquele mesmo ano eu saí dali, e dali a alguns meses eu fui até Santarém, totalmente diferente. Willow Creek é uma igreja grande, próspera, num país muito próspero e rico, Estados Unidos da América. Igreja em Santarém, lá no meio da selva, mesma coisa queima no coração deles. Nós precisamos influenciar a sociedade, mudar. Santarém, saiu uma pesquisa, como Santarém mudou. Era uma das cidades onde mais tinha turismo sexual no norte, era uma cidade violenta. Tudo isso está sendo mudado pelo número de evangélicos e cristãos verdadeiros que estão lá.
Mas como eles se interessam, e gente, eles não ficam orando, eu ouvi a oração deles, dificilmente, eles falam, oh, Deus me abençoe minha finança, eu estou com dificuldade, oh, Deus me abençoe aqui e tal, nós dizemos, Deus, o fulano de tal está precisando do Senhor, ele está passando por isso, ou Jesus abençoa, Senhor, o meu vizinho, ele está precisando de Jesus, e lá na minha rua precisa de uma célula e tal. Eu falei, esses caras aqui, os motivos de oração deles são diferentes. Fui para Fortaleza, uma igreja viva, mesma coisa. Vim aqui na Batista de Marília, você sai de lá falando assim, meu Deus do céu, tem que ser mais crente, porque são desde crianças de 8, 9, 10, 11, 12 anos, dando testemunho da vida de oração, e pelo que elas estão orando? É incrível aquilo, você já percebeu? Você vai para lá e fala assim, e tal, e a criança falando assim, uma jovenzinha tinha uns 14 anos, ela foi lá e disse assim, adolescente, você sabe, todo mundo fala assim, é o período da adolescência, não, é o período da aborrecência, mas aquela adolescente, não, ele estava lá orando, e eu pedi para a minha discipuladora, porque a minha célula não tinha convidado, não ia ninguém lá para anunciar de Jesus, e eu vi as outras células crescendo, eu perguntei, a minha discipuladora falou assim, nós vamos jejuar e orar, e aquela menina começou a orar, e a vida dela era só oração, de manhã era oração, na hora do almoço ela ia orar, à noite ela ia orar, e aí ela já estava contando, pois é, e eu multipliquei a célula, veio um monte de gente para a minha célula, eu não sei Jesus, eu já tenho tantas discípulas, e as minhas discípulas já estão fazendo outras discípulas, e está apaixonadíssima por pessoas. Parece que é um evangelho na contramão do sistema da religião de hoje. Enquanto o evangelho, meio cheio de coisa nada, ele põe o homem no centro e diz, não, vem para cá, que você vai ser atendido, você vai ter isso, você vai ter aquilo, você vai... Blá, 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 blá. Eles lá estão vivendo ao contrário. Jesus quer usar você. E as pessoas começam a orar, não para eles ter casa, carro, saúde, coisa, eles oram por isso também, eles oram. Principalmente uns pelos outros, oh Deus, meu discípulo está com problema financeiro e tal, e vai lá e mete a mão no bolso e ajuda um ao outro, parece igreja primitiva, mas eles não estão olhando só o próprio umbigo, estão levantando a cabeça e vendo que há muitas pessoas que precisam ser alcançadas, amém? É disso que a igreja precisa, desse amor que faz a gente parar de ficar olhando para o nosso próprio umbigo e ficar de biquinho, porque o meu líder de célula, é porque o pastor, é porque a igreja, é porque dizer o quê? Para de reclamar e vamos trabalhar, para de ser tão crítico e vamos fazer algo que seja construtivo, e assim Deus vai nos abençoar em nome de Jesus, amém, irmãos? Olha, eu sei que há aqui pessoas que está ouvindo tudo isso e estava vendo sobre a objetividade, eu quero ser bem objetivo com você. Tudo isso que você viu aqui do batismo, talvez você esteja entrando aqui e tenha muitas perguntas na sua cabeça. O que você precisa é de Jesus. Nós não vamos pregar aqui o batistismo para você entrar numa igreja batista. Tem muita gente que já se decidiu aqui e hoje está em outras igrejas que servem a Jesus, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Mas quero dizer uma coisa para você, o que nós precisamos, o que você precisa, o que eu preciso é do amor de Deus. E Deus nos amou tanto que entregou o seu próprio Filho por nós. E o que nós precisamos é do Filho dele. E se o Filho de Deus liberta, ele verdadeiramente liberta. Deus te ama tanto que ele quer você pertinho dele, ele quer cuidar de você. Por isso as pessoas testemunharam lá que quando conheceram Jesus, eles entregaram suas vidas para Jesus e Jesus transformou a vida deles. Se nesta manhã você está aqui e ainda não entregou sua vida para Jesus, entregue sua vida para Jesus agora. Há alguém aqui que precisa entregar sua vida para Jesus? Levante a sua mão. Há alguém aqui que quer entregar, vendo esses testemunhos, vendo o que Deus pode fazer, vendo o que Deus pode operar e transformar. Há alguém aqui que necessita entregar sua vida para Jesus? Levante a sua mão e diga assim: eu quero que Jesus entre na minha vida e seja o Senhor da minha vida. Há alguém? O Espírito Santo de Deus é que faz essa obra. Eu não estou querendo convencer você de religião nenhuma, que a gente viu que na história a religião não adiantou. Mas Jesus muda.
Há mais alguém que quer entregar sua vida para Jesus? Levante a sua mão. Alguém? Alguém? Levante a sua mão e diga assim: eu quero Jesus. Aonde está a mão? Oh, Deus abençoe, Deus abençoe. Há mais alguém que quer entregar sua vida para Jesus? Levante a sua mão. Entregue a sua vida para Jesus, e Jesus vai transformar a sua vida, vai entrar na sua vida e vai transformar a sua vida. Ah, mas pode abaixar a sua mão, querido. Deus abençoe você. Você veio acompanhada de alguém por eles? Ah, então vai ter gente para cuidar, né? Amém, glória a Deus. Igreja, fique em pé. Fique em pé, igreja. Feche seus olhos e converse com Deus agora. Talvez esteja faltando um pouquinho mais de sensibilidade à igreja de Deus, com relação aos perdidos, com relação àqueles que não têm Jesus, com relação àqueles que precisam de uma resposta que não estão encontrando em lugar nenhum. Às vezes eles estão até dentro de uma religião, às vezes está lendo o livro da religião, mas não está entendendo. O que você pode fazer por isso? Qual a atitude que você pode tomar? Comece orando. Esses 21 dias de oração a gente não colocou em primeiro, antes do culto, por qualquer coisa. Ah não, vamos primeiro orar. Não, é porque a oração tem que preceder a qualquer atitude. Sensibilidade, intimidade com Deus vai nos levar a tomar as atitudes corretas. E vai nos levar a nos conectar de verdade com as pessoas, sermos empáticos, entendermos a pessoa a partir do momento dela e a trazermos para o caminho que é Jesus. E aí objetivamente nós precisamos, não podemos perder o nosso objetivo. Há tantas coisas e aí a gente perde o foco. Não perca o seu foco como filho de Deus. Que o amor de nosso Pai Celestial, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que a comunhão do Espírito nos faça um, que o consolo do Espírito venha sobre cada um que precisa do consolo, e que o poder e a unção do Espírito nos faça permanecer no foco da tarefa prioritária, que é anunciar Jesus e o seu reino. Nós oramos em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Dá uns 5 abraços aí você pode ir embora, hein, gente? Mas não sem dar uns 5 abraços antes. Dá um abraço na pessoa que está do seu lado. Se tem um visitante, convidado, aliás, chega, conversa um pouquinho com o convidado, diz o quanto ele é bem-vindo. Que você tenha uma semana super de Deus.